Aranducast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. Olá, ouvintes do Aranducast. Sejam muito bem-vindos. Hoje, continuamos nossa exploração por uma das regiões mais dinâmicas e fascinantes do mundo, o leste asiático. Uma área que não foi apenas palco de conflitos intensos e legados históricos complexos, mas também protagonizou um crescimento econômico e tecnológico que reconfigurou a geopolítica global. Para entendermos o presente dessas potências globais, mergulharemos profundamente em suas histórias interconectadas e nas estratégias que moldam seu desenvolvimento. Sou a Thaísa. Eu sou o Eduardo. E este é o Aranducast. Já pararam para pensar como uma região devastada pela guerra e pelo colonialismo conseguiu se transformar em uma potência global em tão pouco tempo? E como os fantasmas do passado ainda influenciam as relações atuais entre esses países? Sim ou sim, Eduardo? Com certeza. Eu tenho para mim uma coisa muito psicológica, que é igual trauma de infância. A gente vai carregando, sabe? A gente vai carregando o que a gente sofreu e influencia, sim, o que a gente vive hoje, né? Resta a gente saber como que a gente vai lidar com isso agora. Muito bem, muito bem. Bom, já vamos emendar aqui. Como vocês sabem, isso daqui foi um corte. Era para ter sido tudo um episódio do episódio 24. A gente se empolgou muito, percebeu que o tema era muito maior do que a gente imaginava. Então, a gente decidiu fazer uma parte 2 aqui para falar um pouquinho. Mas, como aqui nesse episódio a gente vai entrar em questões mais relacionadas à geopolítica, né, e a questões de guerras e colonizações, enfim, XYZ, queria só dar aquela pontuadinha que a gente está dando a nossa perspectiva, tá? Existem, sim, muitas coisas da área de política e economia que a gente não sabe, ok, gente? Se a gente estiver errado aí, vocês fiquem à vontade para mandar um comentário, para falar, não, tem essa informação aqui, ou ajudar a gente a explicar melhor alguma coisa que a gente explique de uma forma que talvez não seja a forma mais adequada para se explicar, tá? Mas é mais para a gente refletir, né? Porque eu acho que, como já foi comentado, para a gente, a história do Oriente, né, do leste asiático, ela não é super contada, né? A gente não tem uma supervivência com ela que nem a gente tem de história europeia, por exemplo, né? Então, é mais para a gente conseguir entender o mundo global como ele é, porque esses países estão, e a história deles interfere fortemente em quem eles são hoje, né? Então, só queria fazer esse adendo aqui antes da gente retomar a discussão que a gente estava conversando no último episódio. Outra coisa, se eu sei que ainda faltam muitos países que a gente não colocou e não vai colocar por agora, mas se vocês tiverem interesse, pergunta aí, não sei, Filipinas, Malésia, não sei, Vietnã. Se vocês quiserem saber mais coisas, bota aí nos comentários e aí a gente pode fazer uma parte 3 ainda. Pode fazer uma parte 3, se quiser outra região. A gente tem nos planos mais para frente falar um pouquinho sobre África, tá? Mas a gente ainda está desenvolvendo isso. Vai ser alguma coisa que vai dar de vários episódios para 1000 episódios. Mas vamos aí começar o nosso primeiro bloco, né? Que é a questão Japão e Coreia, né? E como que é uma relação muito complexa que esses países têm, que foi marcada por um passado extremamente doloroso, que interferiu completamente na estrutura global, né? No mapa que a gente tem hoje, tendo Coreia do Sul e Coreia do Norte, o Japão tem grande influência nisso. E, às vezes, era uma coisa que eu não sabia, por exemplo, antes de começar a fazer essa pesquisa.
né? Sim, a gente tem uma construção de imagem do pós-guerra do Japão muito calminho. Eh, não é assim que rolou antes, tá, gente? Então, assim, a gente tem um belo período, assim, de imperialismo japonês. Então, assim, não foi calmo. Não foi calmo, não foi delicado. Já se você pensar no final do século XIX, enquanto a Coreia era um reino relativamente isolado e vulnerável, o Japão já passava pela restauração Meiji, e esse período de modernização e industrialização acelerada permitiu que o Japão absorvesse tecnologias e sistemas militares ocidentais, nesse caso, e um cenário global de expansão colonial, com potências europeias dominando grande parte do mundo. O Japão fez a mesma coisa dentro do território asiático. Então, o Japão viu a Coreia ali, né, do ladinho. Por que não? E a Coreia é estrategicamente posicionada, né? Porque a gente tem que lembrar que o Japão é uma ilha, né? Você tendo o domínio da Coreia, você tem continente, você tem terras no continente também, com acesso direto para o seu país, né? O que facilita muito a sua vida. Vou dizer que sim, porque se eu vou pegar um território, eu vou pegar aquele que tá aqui do lado, né? E que não tem muitas. Porque esse é o lance. Você tá ali do lado, mas você também não tem muitas barreiras. Você tem o mar e tal, mas uma barreira geográfica, tipo, não sei, os Andes, por exemplo. Os Andes são mais intransponíveis. Por exemplo, se o Brasil quisesse pegar um pedacinho do Chile, já é mais complicado. É uma barreira muito mais hostil, né? Quando a gente para pensar. Sim. Em 1910, né, o Japão ele anexou oficialmente a Coreia, né, por um período de 35 anos e foi um domínio extremamente brutal e opressivo, né? Não foi só uma ocupação territorial, mas uma tentativa sistemática de erradicar a identidade coreana, né? Existia uma política de japonização, né, que foram impostas, incluindo proibição de língua coreana em escola, mudança forçada de nome coreano para nome japonês, né, reescreveram parte da história coreana de uma forma para glorificar o colonizador do período, né, que eram os japoneses. Então, você teve a imposição do Kenpeitai, que era a polícia militar japonesa, né, e ela era notória por ser brutal, né? Supressão de resistência total na Coreia. Era pesado, era tipo ditadura militar, basicamente, se a gente parar para pensar. A gente tem que lembrar que o Japão já estava metido na Primeira Guerra Mundial, que é mais ou menos esse período. Então, assim, nesse período, o Japão já estava com uma grande potência de dominação naquela região. E você pode ver que as influências disso vêm, inclusive, para o Brasil, anos depois, com o El-chan no Japão. Para de usar essas músicas que faz referência tudo errado, mano, pra cultura dos outros. Cadê a credibilidade desse programa? Tô brincando. Bom, é importante a gente lembrar também que essa colonização ela teve um impacto muito grande no desenvolvimento coreano, né? Assim como a gente pensa no Brasil, os portugueses roubaram o nosso ouro, etc, etc, etc. O mesmo aconteceu, né, na Coreia, porque a Coreia ela passa a ser sistematicamente despojada de recursos naturais, como arroz, outros minerais, questões de alimentação, né? Industrialização, tudo que acaba sendo feito em prol dos japoneses, né? Então, embora o Japão não tenha construído infraestrutura como ferroviária e porto, por exemplo, o objetivo você percebe que é puramente extrativista, né? Ele não tentou evoluir ou desenvolver a Coreia, ele simplesmente explorou a Coreia, né? Ele criou uma reforma agrária que desapropriou extensões enormes de terra, transformando proprietários coreanos em arrendatários, né? Milhões tiveram que migrar para o Japão ou para a Manchúria para procurar um trabalho que geralmente era precário e discriminatório. Taxa de alfabetização aumentaram, mas o currículo era inclinado para a cultura japonesa.
né? Ele moldava o cidadão ali para seguir o modelo que estava sendo desenvolvido de uma forma completamente distorcida, né? Através de uma brutalidade sem tamanho, e uma tentativa de apagamento histórico, né? A gente já conversou sobre o apagamento histórico aqui, e isso é um claro exemplo de uma tentativa, né? Essa japonização é uma clara tentativa de Além apagamento da parte histórico, né? de destruir economicamente e culturalmente, a gente também tem a escravidão sexual de mulheres e meninas coreanas, que eufemisticamente foram chamadas de mulheres de conforto. Eu tenho poucas palavras para dizer sobre isso e eu vou guardar todas elas para mim, porque meus advogados me proíbem de dar uma opinião sobre um absurdo de um negócio chamado mulheres de Nossa, é tão conforto. Mas ofensivo, seguimos. é tão ofensivo que não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Tipo, não sei o que dizer, apenas sentir. E é ódio. Sinta você O que também eu esse sinto ódio. é ódio. Sinta você também esse ódio por mulheres de conforto. Seguimos, Tá, porque, olha, seguimos. Desculpa te interromper. inclusive, se você pensar nessa expansão, o Japão é um território pequeno. Então, essas construções, essa industrialização externa, ela é fundamental para o crescimento militar do Japão naquele período já para a Segunda Guerra. Porque você precisa de minérios para construir, você precisa de coisas para alimentação. Então, assim, você precisa daquele território externo para ter recursos para participar de uma guerra. E uma guerra, assim, entre grandes. Que ele estava competindo, por exemplo, o Japão deu um coió, deu um pau na Rússia naquele período. Assim, então, assim, pra você dar um coió na Rússia, que é cheia de gente, eles não eram. Sim, já era uma. A Rússia já não estava bem das pernas, mas Pô, é a Rússia e o Japão, né, mano? A gente tá falando de territórios desproporcionais. a gente tá falando de territórios e densidades populacionais muito, muito discrepantes. Então, assim, para bater aquilo ali, você precisou de uma industrialização forçada e não no seu país, você faz no outro, né? Porque você não vai submeter os seus civis, né, a sua população a isso. Você submete uma outra população a isso que não é o que porque você considera ela menos humana, o que é absurdo, né? Qualquer questão de escravização, né, que a gente sabe, é absurda porque é isso, é você partir do princípio que existe alguma raça que é superior à outra. Isso é ridículo. Para pôr em palavras simples, isso é ridículo, né, gente? Vamos ser. Então a gente tem que pensar que esses eventos eles são desumanizadores, né? E eles são inerentes ao que a gente chama de colonialismo e guerra. Todo o sistema de colonialismo e guerra trabalha com essas questões brutais e essa desumanização. Né? Então, a questão de mulher de conforto, por exemplo, é um precursor da escravidão sexual que existe hoje em larga escala, sabe, tipo tráfico sexual, todas essas coisas, que é internacionalmente um problema, sabe? Continua sendo um problema. Era um problema que começou ali, provavelmente começou muito antes do que isso, vamos ser muito honesto, né? Mas foi a forma que começou oficialmente, vamos dizer, aqui, mas isso é uma coisa que há anos existe, a gente ainda continua ouvindo histórias sobre isso até hoje, né? Então, você teve um povo que foi extremamente, quando a gente pensa em Coreia, foi um povo que foi devastado, assim, devastado, um país que jantaram o país, sem maldade. Jantaram o país, mas, Thaísa, eles não ficaram quietos, não. Eles não deitaram. Teve resistência? Teve resistência, sim. Apesar da opressão brutal, o povo coreano resistiu incansavelmente. Teve também os exércitos justos no início do século XX, até o movimento 1º de março e os grupos de guerrilha na Manchúria e na China.
o desejo de independência e autodeterminação foi o fio condutor para essa resistência. Eh, Essa resistência também se baseia e se alinha com os movimentos anticoloniais que florescem já em diversos pontos do mundo no século XX, mostrando como o colonialismo, mesmo modernizador, como a gente falou, de tipo, o Japão construiu algumas coisas e tal, infraestrutura para si mesmo, mas enfim, em um discurso capitalista até, em certo ponto, é modernizador, eh, inevitavelmente gera oposição e fomenta o nacionalismo local. E aí a gente vem, porque mas também te faz valorizar a própria cultura e às vezes um pouquinho mais do que deveria. Porque essa oposição, né, que fomenta esse nacionalismo local, a pessoa começa a sentir raiva, né? Você está destruindo. Quando ela começa a perceber que ela está sendo oprimida ao ponto de ser apagada, sabe? Tipo, dizimada, ela vai realmente normalmente, né? Em alguns casos, na maioria dos casos, ela vai se revoltar, né? Que é o que o líder nacionalista coreano Kim Il-sung, ele aproveitou, né? Desse povo que estava pé da vida já, e aí ele ganhou esse destaque liderando as guerrilhas contra esses japoneses, né? Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, existiu realmente essa libertação do domínio japonês, né? E a Coreia, que já estava enfraquecida e dividida por causa dessa colonização, ela se tornou um palco central para a Guerra Fria, que começou a nascer ali naquele momento, né? Então, ela rapidamente foi dividida em duas zonas de ocupação, uma zona soviética e uma zona americana, né? Então, o norte foi soviético e o sul americano. E essa divisão era temporária, mas rapidinho foi solidificado ali e culminou no que a gente conhece como a Guerra da Coreia, que durou de 1950 a 1953. E esses foi um dos primeiros e mais sangrentos conflitos por procuração, né? Quando a gente pensa entre os blocos capitalistas e socialistas do período, que transformaram a península num epicentro de tensão global. Então, a gente para pensar nisso e você percebe, a Coreia ela saiu de uma posição completamente desumanizada para ser dividida em dois e disputada entre dois outros mundos que também não pertenciam a ela, né? Um soviético e um norte-americano que não era nenhuma das culturas que elas possuíam, né, naquele momento. Então, isso é um... E a Guerra Fria foi uma grande guerra, por mais que ela tenha sido uma guerra silenciosa, muita gente fala, ela foi uma guerra extremamente devastadora para muitos países que ficaram perdidos ali no meio. Inclusive nós, lembrando que as pessoas não levam tanto em consideração, mas a ditadura militar brasileira, ela é fruto também desses acontecimentos pós-Segunda Guerra. Interessante esse paralelo, parar para pensar nesse paralelo, né, de período, porque é muito, isso eu acho uma coisa muito louca em história. A nossa noção de compatibilidade de períodos é toda meia bagunçada, né? Tipo, de quanto tempo atrás foi tal coisa. Tem coisa que parece que foi muitos e muitos e muitos anos atrás. E se você para medir isso com algum outro evento histórico, você percebe que, mano, foi logo ali, né? Foi quase 2 dias atrás. Foi logo ali. Foi logo ali o negócio. Então é bem complicado, né? Bom, a Guerra da Coreia, ela terminou num armistício e não num tratado de paz. Então, isso é muito importante. As Coreias, elas nunca apertaram a mão e falaram, estamos de boas, amigos. Não, eles criaram ali, o resultado disso foi uma zona, chama DMZ, que é Zona Desmilitarizada. Nossa, que palavra difícil de falar.
que é uma faixa de terra que tem aproximadamente 4 quilômetros de largura e 250 quilômetros de comprimento, que serve como a fronteira entre a Coreia do Norte e a do Sul. Então, apesar do nome, DMZ, ela é uma das fronteiras mais militarizadas do mundo. Ela tem cerca de arame farpado, mina terrestre, posto de guarda, tudo fortemente protegido. Então, ela é um símbolo, claro, da tensão que ainda persiste entre as duas Coreias. Né? Elas tecnicamente, inclusive, ainda estão em guerra, né? Isso é uma preocupação que todo mundo sempre tem, né? Elas ainda estão em guerra, elas estão eternamente em guerra. Aí, o que é um alerta, né? Porque a gente sabe que países têm é aquilo, né? O desenvolvimento armamentício sempre foi o brinquedinho preferido dos homens. Disse tudo. O Disse que tudo. é, para mim, na minha opinião, triste, né? Porque você tem tecnologia, você tem um monte de coisa e você vai usar isso para explodir as coisas. Pô, você pode usar isso para tanta coisa boa, mas seu foco é matar outras pessoas. E, sei lá. Enfim, não é a discussão desse episódio, mas essa é a minha opinião sobre o caso. Sim, mas é importante. E aí é isso, eu acho que no fundo a gente pode enxergar a DMZ não só como uma divisão, mas uma ferida geopolítica que não fechou, sabe? Onde você tem uma Coreia do Norte isolada e completamente nuclearizada, sabe? E é uma Coreia do Sul que tem uma democracia próspera, que tem uma qualidade de vida que a gente vai comentar um pouco mais no nosso último bloco. Que Tem skincare. tem skin... Mano, tem jogo do diabo. Esse eu não conheço. Nossa, assistam quem não assistiu o Jogo do Diabo. Ele tá entre os top 5 melhores realities do mundo, por favor, na minha opinião, tá? Mas tem dorama, minha mãe assiste dorama. Minha mãe ama dorama. Beijo, mãe. Beijo, mãe Dudu também. Beijo, Tá outros sempre aí amantes ouvindo. de dorama que ouvem o nosso podcast. Enfim. E eu acho que hoje, quando a gente pensa, né, em tudo isso que a gente está falando nesse bloco, as cicatrizes da japonização têm um reflexo muito forte em por que a Coreia é dividida do jeito que ela é, né? Porque se ela fosse um país que não tivesse sido devastado, né, culturalmente, socialmente, ela seria diferente, né? Ela teria reagido de forma diferente na guerra, enfim, em outras situações, e não simplesmente sido continuação do Japão, né? Sim. E é isso, eu acho que a gente pode falar de outro vizinho, que também tem uma relação um pouco problemática ali, que é a China. China. E a gente tem que pensar, acho que a gente pode pensar já num contexto mais contemporâneo, depois do Mao Tse-tung, né? Depois da morte dele em 76 e o fim da caótica e devastadora Revolução Cultural. Inclusive, se vocês quiserem um episódio sobre a Revolução Cultural chinesa, comenta aí se vocês quiserem, porque eu acho que é interessante, mas para hoje não acho legal entrar. Mas, enfim, depois com o fim da Revolução Cultural, a China estava em uma situação econômica e social um pouco complicada. Eu diria até desesperadora. Isolada do mundo, porque é isso, a gente tinha uma questão de embargo, né? A gente tem que lembrar que era um país comunista e o comunismo não andava bem com o capitalismo, e o capitalismo estava em 76 já muito mais estabelecido no Ocidente, até
um bom pedaço do Oriente, e com grande parte dessa população vivendo na pobreza extrema. E foi nesse cenário de necessidade e pragmatismo que Deng Xiaoping, se eu falei errado, desculpa aí, ascendeu ao poder. E usou a sua famosa frase: "Não importa se o gato é branco ou preto, contanto que casse ratos", que resumia sua filosofia. A prioridade era o desenvolvimento econômico e a melhoria de vida da população, mesmo que significasse desviar da ortodoxia comunista mais rígida. Isso levou para a reforma de abertura dele, né, que marcou uma transição crucial e basicamente sem precedentes para a China, né? Não sei se para a China ou para o mundo até, porque a China antes ela era rigidamente controlada e isolada, e de repente começou a se permitir a iniciativa privada no campo de pequenas empresas, né? Ela abriu as portas para investimentos estrangeiros diretos e joint ventures, especialmente nas recém-criadas zonas econômicas especiais, que a ideia era atrair o capital, a tecnologia e o know-how de gerenciamento do Ocidente sem abrir mão do controle político central do Partido Comunista Chinês, que é o PCC deles, tá? Não é o nosso PCC. Se a gente falar PCC nesse momento, a gente está falando do Partido Comunista Chinês, tá? Não é a facção. Não é o primeiro comando da capital, a gente está falando do Partido Comunista Chinês, ok, galera? Vamos focar nisso. Mas essa abertura transformou a China em um país agrário isolado em uma potência econômica e emergente em tempo recorde, que é mais ou menos que a gente vê o resultado disso hoje, né? E ofereceu ao mundo um vasto mercado de consumo e uma força de trabalho gigantesca e barata. Vocês podem ver, tudo que vocês usam é made in China. Made in China. Sim, por um motivo. E aí isso redefiniu as cadeias de produção e comércio internacional. A ascensão econômica da China desafiou a ordem bipolar da Guerra Fria. Você tinha, né, uma hegemonia muito específica. Porque você tinha ali os comunistas e os capitalistas, basicamente, né, na Guerra Fria, era basicamente isso que estava rolando, eram esses os grupinhos. E a China, ela era um país comunista completamente usufruindo do capitalismo para conseguir se construir, o que é uma coisa extremamente, tipo, que mecanismo, não? Porque os caras usaram o sistema como sistema. E eu tava pensando agora, tipo, 76, eu nasci em 87, né? Se um dia eu ficar triste, eu posso lembrar que a China era ninguém antes de 76. E agora a China é a China, sabe? Então ainda tem tempo para mim. Sempre vai ter tempo para você. Viu? Mesmo depois de milhares de anos de civilização, ainda dá para você se crescer dentro do sistema, viu? Tá vendo? Você nunca é velho demais para mudar. Ouviu? Lembrando que, sim, a China era comunista, mas ela estava isolada, inclusive, da União Soviética, em certo ponto. Então, assim, na Guerra Fria, a bipolaridade estava muito entre a União das Repúblicas Soviéticas e Estados Unidos. E um pouco da Europa, mas enfim. Então, a China bota um jeito de crescer nisso aí. Sim, exatamente, né? Esse socialismo de mercado, né? Foi basicamente o que ele falou. Ele falou assim, a gente é socialista, mas a gente vai entrar no mercado. Então, é um socialismo de mercado, né? Que o Deng, ele provou um sistema único que poderia gerar um crescimento econômico massivo, né? E tornou-se um modelo alternativo de desenvolvimento para muitos outros países em desenvolvimento que buscavam prosperidade sem a liberalização política no estilo ocidental total, né? Então você tem essa questão onde ele serviu de material de referência para outros países também conseguirem se desenvolver, o que é muito interessante a gente pensar nisso também. Né? Porque é um modelo que funciona, porque se ele funcionou para um país e ele consegue ser reaplicado em outros países, é um modelo funcional, claramente. Funciona.
E podemos discutir sobre justiça do trabalho e trabalho precarizado, mas aí a gente entra em outras questões. Não é o tema desse episódio. Porém, contudo, né, depois desse crescimento vertiginoso, a China se consolidou como a segunda maior economia do mundo. E aí vem o Xi Jinping, que conhecemos hoje, que assumiu em 2012. E o foco mudou de apenas crescer para crescer com força, qualidade e controle. Que me dá um pouco de medo. Essa frase, depois de dizer É um essa pouco frase, assustador. ficou pesado para mim. Mas é isso, a China buscou consolidar o seu poder de forma global. E se tornar uma nação, né, socialista moderna, né, em todos os aspectos possíveis. O que eu não posso falar que eu sou contra, mas mas sim, o slogan dá um pouco de medo, né? Crescer com força, qualidade e controle. Esse controle aí no final fica meio. Que tipo de controle, amigo? Força e controle na mesma frase, geralmente não são coisas boas. Ao menos que seja, sei lá, controle de qualidade e força de garra, né? Aí tudo bem. Vai que na tradução, lost in translation, mas vai saber até lá o que isso realmente quer dizer. Então, eu acho que a gente tem que levar em conta que para o Xi essa reforma significa principalmente aprimorar a governança do PCC, né? Partido Comunista Chinês, lembrando sempre. E fortalecer que o controle sobre todos os aspectos da sociedade, né? A ideologia, a política, a segurança nacional, tudo isso tem precedência absoluta sobre a economia. Então, a abertura ela é vista como uma válvula de mão única. Então, a China busca absorver a tecnologia e o conhecimento que precisa de fora, mas aí ela restringe a concorrência estrangeira, depois que ela consegue dominar aquele mercado doméstico, né? Então, é um plano bem espertinho, né? Então, isso cria, né, uma ênfase em autossuficiência tecnológica, nova força produtiva de qualidade, né, que seria a inovação, que faz com que ela consiga garantir uma supremacia global dentro das áreas de ciência e tecnologia, especialmente diante das outras tensões geopolíticas que acontecem no Ocidente. Né? Porque enquanto o Ocidente está lá se debatendo entre eles, ela está lá quietinha na miúda, pegando o conhecimento dela e aplicando e melhorando os produtos dela no mercado. Não, e aí isso tem impacto em todas as relações com os outros países, né? Em uma maneira muito global. Essas políticas do Xi Jinping levaram ao endurecimento do controle do partido sobre todos os aspectos da sociedade, economia, cultura e até mesmo o desenvolvimento tecnológico, o que gerou preocupações internacionais sobre direitos humanos, liberdade de expressão, né? E atuação de empresas estrangeiras na China, que é isso, né? Você tá com relações com os outros países, mas assim, não vem aqui na minha casa, não. É aquela pessoa que vai visitar, mas ela não recebe visita. E, Na minha casa, não. assim, a busca por esse totalitarismo tecnológico com vigilância e controle de dados tem implicações globais para a privacidade, sobre privacidade e governança. Né? Tem muito uma desconfiança, a gente já viu várias vezes, uma desconfiança dos países sobre as tecnologias chinesas. Porque, assim, alguns são preconceitos? Sim, alguns são preconceitos. Mas tem uma questão também de você não tem acesso a essa tecnologia para validar ela. E a China ela tem a bagagem ideológica que fomenta essa liberação de conceito, né? Esse conceito existe porque a bagagem ideológica da China abre a porta para a desconfiança dessa modernização poder entrar num sistema totalitarista, né? Que ela apresenta alternativas, mas abre debate sobre outras questões em escala mundial, né? O que acaba aumentando polarização ideológica, porque daí vem Estados Unidos falar que a China está tentando espionar não sei o quê, e isso vai criando mais tensão e problemas entre pessoas com objetivos econômicos diferentes, ou questões de segurança nacional, né? E isso tudo impacta o mundo de diversas formas, como a gente já viu. Sim. Bom,
Acho que isso leva a gente para o nosso terceiro bloco. O nosso terceiro bloco é pensar um pouquinho sobre o Japão e a Coreia, já que a gente falou bastante sobre a tecnologia e como ela evoluiu na China, e a gente só focou basicamente nas guerras do Japão e da Coreia. A gente queria conversar agora um pouquinho nesse terceiro bloco as questões de inovação e qualidade como diferenças globais, né? Que podem ser percebidas tanto no Japão quanto na Coreia do Sul. No Japão, eu acho que uma coisa que é muito importante a gente pensar, que é uma coisa que afeta a gente globalmente, né? Que é depois que teve. Porque o Japão ficou devastado também depois da Segunda Guerra Mundial, apesar dele ter tentado fazer a coisa menos prejudicial para ele não conseguiu, não se deu bem. Então, ele precisava reconstruir a economia de uma forma que fosse eficiente e competitiva, porque a gente está pensando de um país que já tinha, né, muita coisa e já era muito desenvolvido e agora estava no zero, né? Com recursos naturais que são limitados, né? É uma ilha, lembrando. Então, o processo de inovação ele se torna uma questão crucial, né? E uma coisa que a gente tem que pensar muito é o processo desenvolvido em 1950 pela Toyota, que é o JIT, que é o Just in Time, que seria o nosso na hora certa, né? Que é um sistema de produção que é bem enxuto e ele revolucionou a indústria, porque a premissa dele é bem simples. Você produz e entrega os produtos e materiais só quando é necessário. Então, você evita estoque e baseia numa produção que é a base de demanda. Então, você não precisa ter uma previsão. Isso faz com que você não gaste recursos que você não precise gastar. Criando um estoque, você consegue redirecionar esses recursos, né, para outras áreas durante uma reconstrução de um país, por exemplo, como é o contexto do Japão nesse momento. Então, isso diminui custo de armazenamento, de capital imobilizado, né? Ele aumenta a produtividade e a melhoria contínua de qualidade, né? Ele vai permitindo que a empresa se adapte a mudanças de demanda, né? Interrupções em cadeia de suprimento, porque a forma como eles fazem o produto não depende necessariamente dessas coisas, né? E o que para eles, como um país que estava cheio de incertezas, era uma boa tática, né? E o JIT ele se torna um paradigma de eficiência global. Ele é adotado por indústrias no mundo inteiro e ele contribui para a competitividade, né, das empresas japonesas, porque a reputação dos produtos em termos de qualidade e confiabilidade se solidifica, né? Porque como ele só faz aquele produto na hora que ele tem que ser feito, ele cuida bem daquele produto e você sabe que aquele produto está sendo feito com toda a qualidade que aquele produto está fazendo, porque ele não está tentando fazer esse produto e mais 20. Ele só está fazendo aquele produto. Ele está super focado em criar aquele produto apenas. Né? E economicamente é interessante também, porque você não inunda o mercado com produtos e aí o preço vai acabar variando, porque aí você tem inflação, aí você tem muito produto para pouco venda, ou você tem muita venda para pouco produto, e aí é mais fácil, mais seguro você trabalhar com a demanda. Mas falando da Coreia, eu acho muito legal a questão da educação. Após a devastação da Coreia nos anos 50, a Coreia do Sul era um dos países mais pobres do mundo e não tinha recursos naturais abundantes. As lideranças do país, em vez de depender apenas da ajuda externa ou de uma base de recursos limitada, fez uma aposta muito interessante e estratégica, que é investir massivamente no capital humano através da educação. Né? O governo sul-coreano priorizou a educação básica e a alfabetização em massa, alcançando 100% de alfabetização. Palmas, governo Coreia do Sul. Mas é isso, né? Você percebe que é possível, sim, ter uma população 100% alfabetizada com educação básica, né?
é um investimento que você tem que priorizar, né? Formação de professores, construção de infraestrutura educacional e um sistema de ensino rigoroso que não nivela por cima. Eu acho que isso é uma boa hora de eu levantar esse ponto, que não é, por exemplo, eu entendo a necessidade da criação de cotas, por exemplo, de universidades, por questões de que a sociedade não é justa e as pessoas, geralmente, dentro dessas cotas, não tiveram as mesmas oportunidades, ou facilidades, não é nem oportunidades, é facilidades, eu diria, do que as pessoas que não se enquadram dentro dessas cotas. Essas cotas, elas existem por um motivo de equidade social. Sim. Só que eu entendo a problemática de quando você cria essa cota na universidade, porque é um problema. Você pode abrir o espaço para essa pessoa entrar ali, mas se ela não tem uma base sólida, nada garante que ela vai conseguir se manter dentro desse curso, né? Isso para qualquer pessoa, cotista ou não cotista, né? Obviamente. Mas é muito importante quando você para pensar, pô, mas se todo mundo é alfabetizado, se todo mundo é capaz. Cara, é uma coisa muito louca. Eu zoei um pouco mais cedo do Jogo do Diabo. É um reality que é com gente famosa da Coreia do Sul, assim. Os caras são modelo, apresentador de jornal, ator, influencer. Só que os caras, tipo, são isso e, sei lá, QI 158. Isso e formado em Cornell. Isso e engenheiro químico. Sabe? Tipo assim, é uns negócios que você fica. Ele não é. E eu não tô falando que artista não é uma profissão. É que tudo isso é muito delicado quando a gente vai entrando. Mas é para mostrar como a educação é valorizada. Porque eu acredito sim que mesmo para você ser um artista bom, você precisa ter a sua educação básica para você poder saber o que você está criticando dentro da sociedade com a sua obra de arte. Por exemplo, o que você está representando, às vezes nem é criticando, mas o que você está representando, né, dessa sociedade? Você tem que ter compreensão dessa sociedade, você tem que entender como é que a gente veio parar aqui. Essas coisas são muito importantes. E eu acho que quando a gente pensa ainda mais em contexto de Coreia, que teve um período antes, né, da divisão entre as Coreias do Sul, como a gente conversou, extremamente pesado no sentido de apagamento histórico, é muito importante que eles tenham é muito louco que eles tenham focado justamente nisso, em reerguer a comunidade, porque através da educação ele também cria esse senso de comunidade. Né? Ele volta a ter o que é a história da Coreia do Sul. Como é que a Coreia do Sul chegou a ser a Coreia do Sul? E você começa a perceber que parte da história que tinha sido ensinada até então, enfim, não era exatamente aquilo. E essa intensa dedicação, né, é um legado direto a essa era de reconstrução que eles vivem hoje. Né? Essa obsessão por resultados acadêmicos impulsionou a Coreia do Sul em avaliações internacionais. Por quê? Porque se você tem uma boa educação, você tem profissionais muito mais qualificados, né? Então você tem uma mão de obra muito mais qualificada. Sim. Não, e essa intensa dedicação aos estudos é um legado direto dessa era de reconstrução mesmo. E hoje a Coreia do Sul é um líder global em tecnologia e inovação, com empresas multinacionais como a Samsung, LG, Hyundai, que moldam o cenário tecnológico mundial. E esse sucesso é um legado direto dessa aposta na educação e na formação de talentos. Bom, acho que de modo geral, assim, bem resumido mesmo. Informações aí sobre o leste asiático. Acho que é isso. Foram 2 episódios, era um episódio, mas foram 2 episódios no fim da conta, que eu gostei muito de fazer, eu aprendi muito com esses episódios. Pra gente, acho que eu falo pra gente porque eu acredito que pro Eduardo também, é muito gostoso quando vocês trazem temas, porque às vezes a gente não sabe sobre o tema também, e a gente aprende junto. E isso Arandu é sobre isso, né? A Arandu é sobre o aprender, é sobre
o se enriquecer culturalmente e se divertir no processo. E para a gente é sempre muito divertido, por mais trabalhoso que seja, a gente sempre se diverte muito montando roteiros, gravando. Imagino que a Mac, coitada, deve cortar muito mais risadinhas do que vocês escutam por aí. Para quem se incomoda, sinto muito, a gente dá muita risada mesmo, a gente é feliz. Bom? Bom, então é isso, gente. Hoje a gente explorou uma rica história, diversas culturas, um desenvolvimento que foi impressionante, né, no leste asiático. E como esses desafios geopolíticos dessa região ajudaram a moldar, né, todas essas civilizações e essas sociedades, esses países que a gente conhece hoje. Né, esses últimos 2 episódios a gente falou sobre filosofia, falou sobre civilização, falou sobre conhecimento moderno, tecnologia, guerra, né? E é uma coisa muito contrastante, né? Mesmo no mundo globalizado que a gente vive hoje, ela permite que a gente tenha descobertas e continue a se surpreender, né? Dentro desse mundão que a gente vive. Então, é isso, gente. Obrigada e um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijão. Lembrando que quem trouxe esse tema para nossa atenção foi a Camila, lá no Blue Sky. Adoramos receber sugestões. Se tem alguma ideia para um futuro episódio, entre em contato conosco pelas redes sociais. E você? Qual aspecto da história, cultura ou desenvolvimento oriental mais te interessa? Conta pra gente! Esse podcast é feito com muito carinho pela Arandu Fun. Roteiros e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Mac. Arte e identidade visual, Luke. A voz da vinheta é da Valentina Bernardino e as músicas adicionais são do Quincas Moreira. E você, Thaís? O que o caderninho falou pro lápis? Lá vem. O que, Eduardo? Estou te esperando na ponta. Eu não tenho palavras. Não tenho palavras. Por que você faz isso comigo, mano? A outra era bem pior.